Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área, videoaula de hoje. Correção das atividades voltadas para o sexto ano. São atividades essas de revisão. Então a gente vai estar revendo aí a matemática básica. Beleza? Então hoje a gente vai corrigir aí a lista 2. Eu já corrigi a lista 1. Tá certo? Então eu programei aí já pelo menos umas 6 listas. Eu vou estar passando aí para os meus alunos e vou estar corrigindo aqui no YouTube para todo mundo. Tá certo? Na número 1, ele diz o que? Considere os números A e número B e determine o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC entre A e B, e o máximo divisor comum entre A e B. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou te dar duas opções. Você pode simplesmente chegar aqui e determinar quem é esse número A, como? Efetuando, né, essas potências. Não, é um 2 aqui. Vezes 7, nesse cara aqui é o número A. Ou seja, você vai fazer aqui 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Vezes 7. Então, 4 vezes 9 vezes 7, você vai ter um número. Por enquanto, eu não quero saber que número é esse. Vocês já vão entender o porquê. E a mesma coisa com o B, que é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vezes 7 ao quadrado. Você faria o quê? 4 vezes 3 vezes 5 vezes 49. Tá certo? Você pode simplesmente pegar e fazer isso daí. Aí você vai ter o quê? Dois números inteiros. E a partir desses dois números inteiros, você simplesmente ia fazer essa decomposição que eu vou fazer aqui da mesma maneira. Tá certo? Só que... Por que eu falei que eu não ia fazer desse jeito? Porque existe um jeito muito mais simples e muito mais fácil de você efetuar, né, a letra A e a letra B ao mesmo tempo já daqui. Tá certo? Então, para você que está começando a fazer, né, você está estudando, está revendo isso daí, faz desse jeitinho aqui que você vai se dar bem. Confia em mim. Por quê? Do jeito que o número A e o número B estão aqui para você, eles já estão decompostos, tá? Eles já estão fatorados. Desse jeitinho aqui, você está enxergando todos os fatores do número. Para você decompor ele em fatores primos, basta você saber quais são os fatores. Então, é muito mais fácil você fazer desse jeito aqui do que do jeito inicial, que seria o quê? Pegar os dois números inteiros originais, né? E depois de decompondo, depois de vir fatorando. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai fazer um desse aí com o número inteiro também. Vocês vão ver que é até pior, né? Que é o jeito mais comum, né? Eu vou usar essa facilidade aqui já que o exercício me deu. Tá certo? Outra coisa, não tem só esse jeito que eu tô fazendo aqui. Esse jeito aqui, vamos dizer assim, é a conta, né? É como se eu estivesse pegando aqui meu rascunho e estivesse fazendo desse jeito aqui. Aos olhos mais atentos, você pode responder a letra A e a letra B sem fazer conta nenhuma, só olhando, só observando. Por isso que eu falei, são os olhos mais atentos, né? Eu não vou exigir nunca que um aluno que está começando a estudar isso daqui faça desse jeito. Mas vamos lá, no final a gente comenta sobre isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou decompor normalmente. Eu vou buscar o menor fator primo que eu conheço, que divide aqui um ou os dois ao mesmo tempo. Tá certo? O 2, ele aparece quantas vezes aqui, ó? 2 vezes e 2 vezes. O 2, ele divide esses meus dois números ao mesmo tempo. Divide. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma marquinha nele aqui, ó. Eu vou marcar um asterisco, tá certo? E eu vou escrever aqui embaixo tudo que sobrou. Então, ó, lembra? Você dividiu por 2, vai ficar só 1, 2 aqui. Vezes 3 ao quadrado, vezes 7... 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Tá certo? Posso dividir por 2 de novo? Posso. Vai dividir os dois ao mesmo tempo? Vai. Então marca aqui e escreve só o resultado. 3 ao quadrado vezes 7. 3 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Tá certo? Vamos lá, acabou o 2. Vou tentar quem? 3. Divide os dois ao mesmo tempo? Divide. Vou marcar ele aqui. 3 vezes 7. Aqui só tem 3. 7 ao quadrado. Vou tentar por 3 de novo.
eu vou conseguir dividir esse cara, mas esse cara aqui não tem ninguém para dividir, então eu não marco nada. Lembrando que a gente só está marcando quem divide os dois ao mesmo tempo. Então 7, 5 vezes 7 ao quadrado, vamos vir por 5, mesma coisa, né? O 5 está dividindo só 1, então não vou marcar ele, 7 ao quadrado. Agora eu venho para o 7, marco ele, porque vai dividir os dois ao mesmo tempo. Aqui vai ficar o quê? 1. E aqui eu tenho duas vezes o 7 aparecendo. Então, ó, vai ser só um 7, 7, 1 e 1 para finalizar, certo? Faltou aqui espaço para minha barrinha. Beleza, pessoal? Beleza, né? A princípio é isso aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro, o MMC, que é o processo que todo mundo conhece, que foi o que eu fiz aqui. O que é o MMC? É você pegar todos esses fatores aqui e você vai multiplicar todos eles. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 7. 8.820. Tá bom? Então MMC. Assim, esqueci que eu posso fazer isso aqui. Eu estava procurando espaço para responder. Cadê? Tá aqui. Então, ó, o MMC entre o número A e o número B é 8.820, beleza? E o MDC entre A e B. Agora a gente vai pegar os números que você marcou. Então eu marquei aqui o 2, o 3 e o 7. O MDC é o produto dos números que você marcou. Por isso que eu faço marcando os números que aparecem ao mesmo tempo. O MDC é 84. 84. Tá certo, pessoal? Deu para dar uma lembrada aí? O que é o MMC e o MDC? A grande questão aqui é que ele só te deu um número já decomposto. Acabou que até facilitou, porque você não tem que ficar pensando se o número divide ou não por 2, se ele divide ou não por 3, se ele divide ou não por 7. Eles já estão aqui os fatores, ó, todos eles divididinhos para você, bonitinho. Tá certo? Vou aproveitar aqui. Pá. Então, número 2. Considere os números naturais representados no quadro a seguir. Indique quais desses números são divisíveis por... Quais números são divisíveis por 2, quais são divisíveis por 3, quais são divisíveis por 5. Deixa eu tentar me organizar aqui para eu tentar fazer um jeito aqui melhor para vocês. Já volto. Tá, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, mas vamos ver. Vamos ver qual é a parada. Vou fazer aqui de caneta colorida, né? Então indique quais são os números divisíveis por... Primeiro, por 2, né? Quais desses números são por 2? Aqui você tem que lembrar dos critérios de divisibilidade dos números. Qual é o critério de divisibilidade do 2? É o mais simples de todos. Basta o número ser par. Então você observa o último algarismo. Se for um último algarismo par, eu tenho um número divisível por 2. Tá bom? Então, os números divisíveis por 2, ó, eu marquei aqui, fiz aqui uma barrinha em vermelho, tá bom? Fiz uma marquinha aqui de vermelho. Todo número par é divisível por 2, ok? Certo, beleza. Agora deixa eu pegar aqui outra cor, azul. Azul vai ser pro 3, tá bom? Qual é o critério de divisibilidade do 3? Pessoal, o critério de divisibilidade do 3, você vai somar todos os algarismos e essa soma tem que ser um número divisível por 3. Então, na primeira ali, você tem 2.463, tá certo? Você vai somar 2 mais 4 mais 6 mais 3, você tem que número? 15. Tá? Somei todos os algarismos. 15 é um número que divide por 3? Sim, automaticamente esse número aqui também divide por 3. Tá certo? Eu posso ter uma situação dessa com o número par? Posso. E você tem que verificar, porque muitos deles também dividem por 3, tá? Ele pode ter vários divisores ao mesmo tempo. Tá certo?
7 mais 9 dá 16. Não divide por 3. 8 mais 1, 9. Mais 6, 15. Opa, esse cara aqui também divide por 3. Então eu vou fazer uma marquinha azul que a gente já sabe que ele divide por 3 também. Tá certo? 7 mais 1, 8. 4, 4, 8. 8 mais 8, 16. Mais 5, 21. Divide por 3. 8 mais 3, 9. Mais 1, 10. Mais 6, 16. Não divide. 1 mais 4, 5. Mais 7, 12. Divide por 3. 9 mais 2, 11. Não divide por 3. 5 mais 2, 7. 8. Não divide por 3. 9, 9, 18. Mais 7, 25. Divide por 3? Nope. 5 mais 5, 10. 12, 19. Não divide por 3. 7 mais 3, 10. 14. Não divide por 3. 3 mais 3, 6. 10, 18. 18 divide por 3. Tá bom? Então, qual é o critério de divisibilidade do 3? Basta ser um número que, somados os algarismos, essa soma divide por 3. Tá bom? 5 é tão fácil quanto o 2, tá? O 5, basta o último algarismo ser 0 ou 5. Então tem que ser um número terminado em 0 ou 5, tá bom? Esse cara aqui, não. Olha o 0 aqui, ó. Sim, não, sim, não, 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 sim, não e sim. Então tá aí os números, tá bom? O professor é preguiçoso, não vai escrever um por um aqui. Mas aí vocês estão olhando aí, na hora de corrigir, é só copiar, tá bom? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. 3. Considere um número de 9 algarismos no qual o algarismo das unidades é A e todos os demais são iguais a 2. Então você tem aqui 2, 2, 2, 2, 2, o último é A, tá certo? O valor de A, a fim de que esse número seja divisível por 6, então vamos lembrar qual é o critério de divisibilidade do 6. Para dividir por 6, ele tem que dividir por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Ele tem que ser simultâneo. Então, qual é a consequência disso? Ele tem que ser um número par. E qual é a outra consequência? A soma dos algarismos tem que ser um número que divide por 3. Tá certo? Deixa eu contar quantos dois aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele falou aqui, né? Professor burro. Então vamos lá. Primeiro, para ser divisível por 2, tem que ser par. Beleza? Então, eu já posso excluir essa minha última opção e eu posso excluir essa minha segunda opção. Por quê? O 7 ele é ímpar, não divide, e o 3 e 9 são ímpares. Então, eu estou entre o 2 ou o 8 e o 0 ou 6. Tá certo? O que vai me determinar isso? O critério do 3. Tá bom? Então, a gente ficou só com os pares, eliminamos os ímpares, e eu vou mandar ver aqui no critério do 3. Tá certo? Vamos somar aqui o 2, obviamente, ele vai estar se repetindo aqui 8 vezes, né? O A é o nono algarismo, então vai ser 8 vezes 2, 16. Aquela minha soma ali está dando 16, tá certo? O meu último algarismo, ele está me dando 4 opções ali. Então, quais são as minhas opções? Eu tenho o 0, então vou botar na ordem, né? O 2, o 6 e o 8. Acabei de falar que ia botar na ordem e escrevi errado. Mas vamos lá. 16 mais 0, cabe? Não, né? Porque 16 mais 0 vai dar 16. Não é um número que divide por 3. Então não serve. 16 mais 2, 16. 17, 18. Serve? Serve. O 2 serve. Então, daqui eu já posso excluir essa minha última, ficando apenas com a minha primeira opção. Tá bom? Só verificando. 16 mais 6 dá 22, não divide por 3. E 16 mais 8
24. 24 divide por 3, tá bom? Então fomos pelo critério de divisibilidade, tá bom? Isso aí a gente estuda no 5º ano, rever bastante aqui no 6º ano, e depois acho que não estuda mais. Assim, questões muito esporádicas, vamos dizer assim. O BMAP, a figura mostra os 3 retângulos diferentes que podem ser construídos com 12 quadradinhos iguais. Show! Quantos retângulos diferentes podem ser construídos com 60 quadradinhos iguais? Pessoal, a questão aqui é o seguinte: quando ele constrói retângulo composto de quadradinhos, o que significa retângulo composto de quadradinhos? Isso daqui você vê muito aonde? Quando você estuda geometria, quando você estuda a área. Qual é a fórmula da área do retângulo? É base vezes altura, tá certo? Então base vezes altura vai me dar a área. Essa área aqui, ela é composta de quantos quadrados? 12 quadradinhos. Então o produto aqui de 2 fatores tem que ser igual a quanto nesse caso? 12. Já na minha pergunta, eu quero saber um produto de 2 fatores que no final vai ser quanto? 60. Existe só um produto? Não. Aí é que tá. No caso do 12, quantos produtos ele achou? 1, 2, 3. 12 vezes 1 é o primeiro, ó. Eu tenho 1 de altura e 12 de base. 2 vezes 6, eu tenho 2 de altura e 6 de base. E 3 vezes 4. Tá bom? E o 60, como que eu vou ficar fazendo isso? Eu vou ficar tentando? Eu vou chutando? Basta você escrever os divisores. E lá você vai pegar os extremos dos divisores. Vamos lá, vamos entender como é que funciona essa parada aí. Pega o 60 e vamos decompor ele. 60 divide por 2, 30 por 2, 15 por 3, 5 por 5, 1. Fechou? Fechou? Beleza, eu não quero saber, né, esse produto aqui porque tem que ser 60. Por enquanto não, né? Só para verificar. Você coloca uma outra barrinha aqui, escreve um aqui em cima e vai multiplicando sempre o número que está aqui na parte superior à direita. 2 vezes 1, 2. Lembrando que você não precisa repetir. Por exemplo, 2 vezes 1 é 2. Eu não vou escrever o 2 aqui de novo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes 3, 5 vezes 6 e 5 vezes 12, 60. Como que eu tenho certeza que eu acabei? Porque esse meu último número aqui é sempre lá o número que eu quero, né? Que eu comecei. Tá certo? Aí é que tá. Quais são os divisores de 60? São todos esses números aqui que eu acabei de escrever. Então vamos lá. O 1 é sempre divisor de todos, né? Então você sempre começa aqui com 1, certeza. 1, 2, 3, coloca na ordem. 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Quase que não deu espaço aqui. Tá certo? Ficou faltando um zerinho aqui. Deixa eu consertar isso aqui. Nossa, eu tô só fazendo... Eu estou piorando. Tô fazendo besteira. Tá, vamos lá. Então 20, 30, 60. Vai. Perdoa o tio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar os extremos. Então 1 vezes 60, 60. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. E 6 vezes 10, 60. Viu? Você pega aqui os extremos e vai achatando até chegar aqui no meio. Aí você tem as duplas que formam a área desses quadradinhos. Quantas duplas a gente pegou aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 quadradinhos iguais, beleza? Tá certo? Quadradinhos iguais não, são 6 retângulos formados por esses 60 quadradinhos iguais. Tá bom, pessoal? Então o macete aqui qual era? Você determinar os divisores. Beleza de leusa. 5. Considere o número 31, 31, 31A, onde A representa o algarismo das unidades, muito parecido com a questão anterior, né? Se esse número é divisível por 4, então o valor máximo que A pode assumir é... Show! Vamos lá. Quais são os critérios de divisibilidade do 4? Eu não vou nem escrever o número aqui porque é muito simples, tá? O problema é se lembrar, né? Porque realmente são muitos detalhezinhos. Para ser divisível por 4, o número tem que terminar em 0, 0, ou os últimos dois algarismos tem que ser um número que divide por 4. Tem que dar resto 0, né? Para ser divisível. Tá? Os últimos dois algarismos, a gente vai olhar para as últimas duas casinhas. Tá bom? Se eu olhar para cá, a minha primeira casinha é 1. Então coloca 1 aqui. Deixa eu melhorar isso aí. 1. Tá bom? A minha segunda casinha aqui é a questão. Eu tenho que dividir por 4, tem que dar resto 0. Ele quer o quê? O valor máximo que pode assumir. Ou seja, eu posso colocar um 0 aqui? Não, né? 10 não divide por 4. Posso colocar um 4? 14 divide por 4? Nope. 6. 16 divide por 4? Divide. 4 vezes 4, 16, resto 0. E o 8? 18 divide por 4? Também não. Então o valor máximo, aliás, o único que eu posso colocar aqui é o 6, que é para poder dar 16. Tá certo? Só matutar. Lembrou os critérios, você responde aí com tranquilidade. Voltando. Dei uma parada aqui para poder beber uma água e esticar as pernas. Vídeo de correção, ele é sempre muito longo. 3 rolos de corda têm comprimentos de 24, 84 e 90. Esses rolos serão divididos em pedaços de mesma medida inteira do metro. A condição que o tamanho de cada pedaço seja o maior possível, em quantos pedaços cada rolo será dividido. Então, pessoal, a dica está aqui, ó. A condição é que o tamanho de cada pedaço seja o maior possível. Eu quero o maior divisor comum entre esses números. Eu quero um MDC. Tá certo? Dois modos de resolver o MDC. Tá? Eu posso fazer por jogo da velha, ou eu posso utilizar a decomposição simultânea. Eu, particularmente, eu prefiro a decomposição simultânea, que é essa daqui que eu vou fazer, tá? Para quem não lembra o jogo da velha, eu vou pegar a próxima questão dessa aí, eu vou fazer pro jogo da velha, tá? Então, sempre buscando aqui um fator primo, né, para você dividir. O ideal é que você pegue sempre o menor. 24 divide por 2, 84 divide por 2 e 90 também divide por 2, são números pares. Então a gente já vai marcar aqui um asterisco, né? 24 dividido por 2 dá 12, 42 e 45. Pronto, a gente não tem mais aqui 3 números pares. Então eu sei que o 2 ele não vai ser um divisor comum aos 3, tá? Já não vou marcar. 6, 21, 45. Uma curiosidade, eu posso dividir aqui por 3, tá? Nada me impede de fazer isso. Tem muito professor que ensina o aluno que é errado você colocar um fator maior e depois você voltar para o fator menor, tá? Não tem nada a ver. Você pode começar por um fator maior aqui, depois você vai ter que voltar para o menor, não tem diferença não. Essa ordem aqui, ela não importa. Então 3, 21, 45. Vamos lá, eu gosto de fazer na ordem porque é mais organizado, simples assim. 1, 7 e 15. Pronto, não tenho mais divisores comuns. Por quê? Eu já acabei com 1 aqui. Se eu quisesse aqui, eu já podia até parar. Por quê? O meu objetivo aqui é determinar um MDC. Eu já até sei qual é. É só multiplicar esses dois aqui. É 6. Tá bom? Mas eu vou continuar aqui só para quem tiver curioso, né? 1, 7, 5, 5
171. Opa, que número é esse? 111, tá bom? Então tá aqui. Meu MDC, portanto, é quanto? É 6, ok? Esse aqui é o maior número que eu consigo dividir os três aqui ao mesmo tempo, tá bom? Porque o tamanho tem que ser igual e tem que ser o maior possível. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todos esses pedaços e vou dividir por 6. 24 dividido por 6, a voz já está falhando. 84 divide por 6 e 90 divide por 6. Então 24 por 6 dá 4. Quantos pedaços cada rolo será dividido? Então tá aqui, ó. 24 será dividido em 4 partes. 84 por 6 vai me dar 14. 14 pedaços. E 90. Nossa, cara. Esse cara aqui vai ser 15. Resto 0. Tá bom? Então a resposta está aqui. Tudo isso daqui é cálculo. Conta. 3 rolas. Eu acho que eu repeti a que eu estou. Engraçado, só mudou aqui o finalzinho, né? Ah, não. Exatamente, só mudou a pergunta final. Só um minutinho, pessoal. Garganta aqui. Voltando. Então aqui esse finalzinho aqui é justamente o 6, né? Quanto deve medir cada um desses pedaços? Aqui ele está perguntando quantos pedaços cada rolo será dividido, tá? Então, quantos pedaços a gente respondeu anteriormente. Agora, quanto deve medir cada um desses pedaços? O pedaço tem que medir 6 metros, que é o MDC. Essa pergunta, na verdade, ela tinha que estar aqui trocada, né? Didaticamente, eu dividiria essa questão aqui em A e B e perguntaria primeiro isso, depois isso, tá bom? Lembrando que não sou eu que faço essas questões aqui não, tá, pessoal? Eu pego da editora que a gente trabalha. Então, 8. Lucas escreveu no caderno todos os números naturais divisores de 32. Quantos são os divisores naturais do número 32? Bom, 32, vamos decompor. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Bom, é 2 elevado à quinta, tá certo? A gente já sabia disso. Coloco mais uma barrinha aqui, umzinho lá em cima e a gente vem multiplicando aqui em cima, né? Lembrando que a gente não precisa multiplicar os números que a gente já escreveu. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Foi bem mais fácil que os outros, né? Já está até aqui separado e na ordem até, né? Os divisores. Quais são os divisores de 32? 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Não esquece que o 32 divide ele mesmo, tá? Então, quais são os divisores naturais? Estão aqui. Letra A. Letra B. Qual é a soma desses divisores? Agora é só somar isso tudo aqui. Então, 1 mais 2, 3. 7. 7 mais 8, 15. 31. 63. Tá bom? 9. Uma árvore de Natal está enfeitada com um pisca-pisca com lâmpadas verdes, amarelas e brancas. As lâmpadas amarelas acendem de 4 em 4, as verdes de 2 em 2 e as brancas de 5 em 5. Se às 18h45 acenderam todas as lâmpadas, ou seja, simultâneo, né, as 3 ao mesmo tempo, pode-se afirmar que elas voltarão a acender juntas novamente às... Bom, pessoal, isso daqui é só você buscar um menor múltiplo comum entre esses 3 números. Então você vai escrever 4, 2 e 5 e vai efetuar o MMC entre eles. Simples assim, tá? Por 2. Opa, quase que eu escrevo 4. 2, 1 e 5 por 2. 1, 1 e 5 por 5. 1, 1 e 1. 2 vezes 4. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, o MMC é 20. O que isso significa? Que a cada 20 minutos elas piscam juntas. Pá, pá, pá.
tá bom? Então, se 18 e 45 elas piscaram juntas, eu vou ter que somar mais 20 minutos. 45 mais 20 dá 65. Lembrando que a gente está falando de hora, minutos, a maior escala, vamos dizer assim, que ele pode bater é 59. Bateu 60, a gente tem que somar uma hora a mais. Então a gente tem que tirar esse 60 aqui, né? Isso daqui dá 19 horas e 5 minutos. Beleza? Questão difícil? Não. Mas qual é o problema aqui? É você interpretar. A gente tem uma dificuldade muito grande aí para distinguir, né, uma questão em que o exercício está pedindo para você efetuar um MMC e uma questão que está pedindo para você efetuar um MDC. Como que você vai ficar craque nisso? Praticando, tá? É praticando. Não tem uma fórmula mágica, não. É leitura e interpretação. O problema da matemática é o português, que a gente não interpreta corretamente, tá? 42. Beleza? Então, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Bom, qual é a grande vantagem de você efetuar desse jeito aqui, né? Pela decomposição simultânea? É porque você já está fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Tanto o MDC como o MMC. Isso daqui eu dei aula uma vez para uma turma de 5º ano, tinha muito pai falando comigo: pô, professor, eu não sabia que dava para fazer desse jeito não. Fui estudar com meu filho, para mim foi até uma surpresa. Então, vivendo e aprendendo. Por quê? Há uns bons anos atrás, quando eu estudei isso daqui, a minha professora só me ensinou pelo joguinho da velha, né? Então, tem outros modos também, né? É sempre bom a gente estar descobrindo e despertando essa curiosidade. 21, beleza? Lembra que a gente tem que dividir ao mesmo tempo, né? 7, 9 e 21. Vou dividir aqui por 3. 7, 3 e 7. Por 3, 7, 1 e 7. Por 7, 1, 1 e 1. Beleza? Vamos lá. MMC é o produto. Então, 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. 18 vezes 7 dá 126. Então, a gente já pode marcar aqui, né? 126. Pode não. Por quê? Todos eles têm 126. E a gente tem que lembrar que está na ordem aqui, né? Primeiro é o MDC, depois é o MMC. Então essas duas aqui já estão erradas, tá bom? Por quê? 126 é o MMC. Então a gente está aqui entre a primeira e a segunda, tá certo? Aí vamos lá. O que é o MDC? É o produto dos números que a gente marca aqui, né? Porque divide ao mesmo tempo. A gente marcou alguém? Algum desses números divide ao mesmo tempo? Não. O que isso significa? Porque eu não tenho divisor comum. Ou seja, o maior divisor comum entre eles é aquele que é o divisor universal, que é quem? O 1, tá bom? Então é a primeira opção aqui, 1 e 126. Tá certo? Certo, mano? Vamos lá. 11. Um número de 3 algarismos é divisível por 3. O algarismo das unidades, vamos construir, né? Ele falou que são 3 algarismos. O número das unidades é 8. O das centenas é 5. O algarismo das dezenas é... Tá faltando esse cara aqui. Tá bom? Então estamos entre o 0, 2, o 4 e o 9. O que vai me determinar isso? Tem que lembrar do critério de divisibilidade do 3. Qual é esse critério? Que a soma dos 3 algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, por enquanto, a gente tem aqui 5 e 8. 5 mais 8, 13. Aí a gente vai somar cada um desses 4 números que ele está me dando aqui e vamos ver qual que dá certo. 13 mais 0 dá certo? Não, é 13. Não divide por 3. 13 mais 2, 15. Dá certo. 13 mais 4, 17. Não divide. 13 mais 9, 22. Também não divide. Então tá aqui, o número 2. Tá certo? Na verdade, pessoal, nem interessa essa ordem aqui, tá? O 8 tá na frente, o 5, não interessa. Beleza? Ele só quis complicar ali. A ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso trocar tranquilamente. 12. Sebastião distribui igualmente entre seus 5 netos
certo número de balas. Cada um recebe 9 balas e ainda sobram 3 balas. Qual é o número de balas que Sebastião possuía no instante de iniciar a distribuição? São 5 netos. Cada um recebe 9. Então 5 vezes 9 e ainda sobrou 3. Muito simples, né? 5 vezes 9, 45, mais 3, 48 balas. Mamão com açúcar. Melzinho na chupeta. 13. Qual a opção apresenta todas as afirmações verdadeiras? 2, 3 e 7 são divisores de 7? Não. 7 é número primo, ele só divide por 1 e por 7. 12 é múltiplo de 24 e 39? Também não, tá, pessoal? O que significa ser múltiplo? Ele tem que estar naquele conjunto de múltiplos do 24. Então, o primeiro múltiplo é 0, depois 24, depois 48. Você vai somando 24, sempre um número para poder chegar no próximo. 2, 3 e 6 são divisores de 12. Opa! 2 divide o 12? Sim. O 3 divide? Sim. O 6 divide? Sim. Então essa é a terceira opção aqui. 2 é múltiplo de 2? Não. O 2 é múltiplo de 12. Isso aí. Sai nada, falei besteira. O 12 é múltiplo de 2, de 3 e 9. O erro tá aqui, ó, no 9, tá? Não é, né, pessoal? 9, 0, 9, 18. Ele pula, né? A gente vai somando de 9 em 9 para achar os múltiplos de 9. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente fechou essa daqui. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não. É isso aí. Fechamos essa listinha. Próximo vídeo, mais uma correção. Tá bom? Grande abraço aí para todos e até a próxima. Valeu, fui!